Hoje nós vamos estudar então dispositivos semicondutores de potência, tá? É muito importante, pessoal, a gente compreender quais são as chaves estáticas, né? Aqui eu vou chamar de chaves, porque diferente lá da eletrônica A, os transistores que nós empregamos na eletrônica de potência, eles não trabalham na região ativa. Lembrem-se, né? Nós tínhamos 3 regiões: região de corte, região ativa e região de saturação. Lá na eletrônica A, nós polarizávamos os transistores para trabalharem na região ativa, na região de amplificação. Então, nós montávamos um circuito de polarização para que os transistores se mantivessem na região ativa. Não sei se vocês se recordam, né? O transistor ele era composto, a gente vai revisar isso hoje, mas ele era composto de 3 camadas, né? Uma camada N, uma camada P e outra camada N, se era um NPN, poderia ser um PNP também. Então nós tínhamos 2 junções. Uma junção ficava reversamente polarizada e outra diretamente polarizada, e assim nós conseguíamos, com um pequeno sinal na base do transistor, né, controlar o nível de corrente que circulava entre coletor e emissor, supondo um transistor bipolar, né? Então nós montávamos um circuito amplificador. Com um pequeno sinal, nós controlávamos um grande sinal. Porém, isso tem alguns problemas. O primeiro grande problema é que há uma grande dissipação de energia. No momento que o transistor opera na região ativa, né, há uma grande dissipação de energia, porque o nosso amplificador ele tem corrente e tensão ao mesmo tempo sobre o transistor. O segundo problema, no caso específico de um transistor bipolar, e isso se repete aqui na eletrônica de potência, é que ele é um dispositivo controlado por corrente. Então nós precisamos aplicar um nível de corrente na base para controlar um nível de corrente no coletor. E quanto maior é o nível de potência, ou seja, níveis de corrente e tensão que o dispositivo opera, menor é o beta desse transistor, tá? Então, os transistores bipolares empregados na eletrônica de potência têm um beta muito pequeno, o que implica que a gente tem que trabalhar com níveis de corrente de base muito grandes. E isso faz com que o circuito de disparo do transistor se torne complexo. Então, a gente tem algumas soluções aqui desenvolvidas especificamente para a eletrônica de potência, é isso que a gente vai estudar na aula de hoje, tá? Mas antes disso, a gente vai estudar de maneira geral quais são os tipos de chaves, né? Os tipos de dispositivos que existem antes de entrar propriamente nas tecnologias, na maneira como essas chaves são implementadas. E por que a gente chama de chaves? Porque a gente não trabalha na região ativa, a gente comuta, a gente chaveia, né? Ela só abre e fecha, por isso o nome chaveia. A gente passa da região de corte para saturação, saturação para corte, de maneira muito rápida pela região ativa, o mais rapidamente possível. Na verdade, idealmente, a gente passa de maneira instantânea pela região ativa, ok? Tempo zero pela região ativa, na prática não é assim. Infelizmente, na prática não é assim. A gente permanece um pequeno tempo na região ativa, o que vai gerar perdas. Perdas de comutação, perdas de chaveamento no dispositivo, ok? Bom, vamos lá. Então a gente vai falar hoje sobre os 2 tipos de chaves, basicamente, que existem. As chaves SPST, que é Single Pole, Single Throw, e as chaves SPDT, que é Single Pole, Double Throw. Depois a gente vai falar das chaves de potência de 1, 2 e 4 quadrantes. Depois a gente entra propriamente nas tecnologias de chaves, que vão se enquadrar aí nas SPST ou SPDT, de 1, 2 ou 4 quadrantes, que são os diodos de potência, os MOSFETs, os transistores bipolares ou TBJ, que vocês já conhecem bem lá da eletrônica A,
O MOSFET nós também estudamos na eletrônica A. O diodo nós também estudamos na eletrônica A, a gente revisa ele, mas ele recebe uma modificação aqui na eletrônica de potência, por isso o nome diodo de potência. E os tiristores, nós vamos estudar dois aqui, um de maneira um pouco mais detalhada, o SCR, e também o GTO, que é uma evolução do SCR. Existem outras chaves, tá? Dentro dos tiristores, e existem outras chaves também, como a tecnologia GaN, que está chegando muito forte agora, que vem aí para substituir o MOSFET, muito provavelmente, mas eu não vou entrar nesse momento, tá? Depois, para encerrar, a gente vai ver quais são as faixas de aplicação dessas chaves, ou seja, onde cada uma delas se encaixa aí nas aplicações atuais, onde cada uma dessas tecnologias se encaixa. Levando em conta a potência, né, ou seja, níveis de tensão, níveis de corrente, a frequência de operação e as principais aplicações. Ok? Bom, o que seria uma chave SPST, uma chave Single Pole, Single Throw? Entendam mais ou menos assim, eu não vou fazer uma tradução do que seria Single Pole, Single Throw, mas o polo é basicamente da onde a corrente vem. Normalmente o polo é onde nós temos um indutor, é onde nós temos uma fonte de corrente, tá? Normalmente um indutor. E o throw é para onde a corrente vai, ok? Então nesse caso aqui, ó, o polo seria o terminal 1 da chave e o throw seria o terminal 0 da chave. Então a corrente está vindo do terminal 1 e está indo em direção ao terminal 0. Onde a corrente entra, polaridade positiva, onde a corrente sai, polaridade negativa. Então nós definimos aqui a polaridade na chave, né? Mais onde a corrente entra, menos onde a corrente sai. Queda de tensão na chave, V, corrente na chave, I. Essa seria uma chave, né? Com um terminal de entrada de corrente, um terminal de saída de corrente. Chave Single Pole, Single Throw. Praticamente, pessoal, todos os dispositivos semicondutores operam como chaves SPST. Diodo, MOSFET, GBT, os tiristores que eu comentei para vocês antes, todos eles operam como chaves SPST, ok? E aqui eu tenho um exemplo de um conversor Buck, que é um conversor rebaixador de tensão, conversor CCCC, rebaixador de tensão. A gente vai estudar ainda, tá? O Buck, não se assustem. Mas o Buck ele usa uma chave Single Pole Double Throw, ok? Como é possível, então, a gente implementar uma chave Single Pole Double Throw se os dispositivos semicondutores são chaves Single Pole Single Throw, empregando mais de um dispositivo semicondutor? Então, a gente pode fazer uma combinação de dispositivos SPST para gerar um dispositivo SPDT, ok? O que seria uma chave Single Pole Double Throw? Seria isso aqui, ó, que a gente tem no conversor Buck representado aqui em cima. Nós temos um indutor, que é o polo, né, a nossa fonte de corrente. Então, nós sempre temos corrente no polo, ou existe uma possibilidade grande de sempre termos corrente. Não é obrigatório que sempre tenhamos corrente. O conversor pode operar num modo chamado modo descontínuo de corrente também, tá? Mas é muito comum que ele opere em modo contínuo. É muito comum. No caso do modo contínuo, nós sempre temos corrente no indutor. Então, supondo que nós sempre tenhamos corrente no indutor, vocês sabem muito bem lá de circuitos elétricos que nós não podemos interromper a corrente no indutor, né? A corrente no indutor não pode variar de maneira instantânea, sob pena de nós termos uma diferença de potencial aí que tende ao infinito, né? Então, nós temos que oferecer um caminho para essa corrente. Então, nós precisamos de uma chave aqui, ó, que sempre conecte o indutor em um caminho possível, ou no caminho 1 ou no caminho 2.
Então, nesse caso, a chave estará ligada ou na fonte de entrada, então a corrente vai vir da fonte de entrada para o indutor, ou vai estar ligada, né, no terminal 2 e a corrente vai vir aqui de baixo. No caso, vai estar em roda livre, que a gente chama, né, vai estar circulando aqui pelo capacitor e carga, né, e pelo indutor. Etapa de roda livre, né, a energia não vem da fonte, ela está circulando livremente pelo indutor e sendo transferida para o capacitor de filtro de saída e para carga aqui no caso. Então essa chave, observem que ela tem dois terminais de throw, né, por isso double throw, DT. Não existe, né, uma chave, um dispositivo semicondutor que seja naturalmente double throw. Então nós teríamos que usar dois dispositivos single throw. Então a implementação desse conversor buck seria como representado na figura de baixo. Nós usaríamos duas chaves single throw, a chave A e a chave B, tá? A gente vai ver isso ainda, né, mais para frente, como seria essa implementação, mas basicamente nós teríamos que verificar como é a queda de tensão e a corrente na chave A, quais são os quadrantes da queda de tensão e da corrente na chave A, quais são os quadrantes, né, da queda de tensão e corrente na chave B, para escolher qual é o dispositivo adequado, qual é a tecnologia do dispositivo adequado para ser empregado tanto na chave A quanto na chave B. Já adianto para vocês, a chave A seria um transistor, pode ser um transistor bipolar, pode ser um MOSFET, pode ser um IGBT. Usualmente, nesse caso aqui, se usa um MOSFET, mas não é obrigatório, pode ser qualquer uma das chaves que eu comentei para vocês. E no caso ali da chave B, é muito comum se usar um diodo, mas também dá para se fazer uma retificação síncrona, poderia ser uma outra chave ativa, um MOSFET, por exemplo, né? Mas o mais comum é se usar um diodo. Então seria um transistor na A e um diodo na B. Mas isso se faz uma análise do quadrante de operação dessas chaves, ok? Então essa é a diferença aí das chaves SPDT e SPST. Tem a ver com o número de terminais que as chaves têm para conduzir a corrente elétrica, ok? Então, dando continuidade, as chaves SPST, ou seja, Single Throw, não são exatamente equivalentes a uma chave Double Throw. Por quê? Porque é possível que ambas as chaves Double Throw estejam on ou off. Na verdade, a Single Throw estejam on ou off. Vou voltar na figura de antes aqui, ó. Se a gente olhar o conversor buck, obrigatoriamente nós temos que ter na figura de cima a chave double throw ou na posição 1 ou na posição 2, obrigatoriamente. Ou seja, ou o indutor está ligado na fonte ou está em roda livre. Já na figura de baixo existe a possibilidade de nós termos ou as duas chaves fechadas, o que daria aqui um curto-circuito na fonte VG. Então, não é um estado recomendável, porque nós fecharíamos um curto na fonte, mas é possível comandar as duas chaves para fecharem, ou nós poderíamos ter as duas chaves abertas. O que também não é recomendável caso nós tenhamos corrente no indutor. Por quê? Porque nós estaríamos interrompendo a corrente no indutor de maneira instantânea. Mas caso nós não tenhamos corrente no indutor, que é o caso do conversor operando em modo descontínuo de corrente no indutor, nós podemos abrir as duas chaves, tá? Então, duas chaves single throw só serão equivalentes a uma chave double throw se elas trabalharem exatamente de modo complementar. A fechada, B aberta, B fechada, A aberta. Ok? Então, é isso que está sendo dito no próximo slide. Isso impacta, então, no funcionamento do conversor. Ok? O estado de condução de uma chave SPST pode ser dependente da tensão ou corrente aplicada.
Então, uma chave single throw pode depender das condições do circuito, que é o caso do diodo. O diodo é uma chave passiva, ou seja, ele entra em condução quando nós o polarizamos diretamente e ele sai de condução não quando nós o polarizamos reversamente, como nós estudamos lá na eletrônica A. Na eletrônica A, a gente fazia um estudo muito simplório do processo de comutação do diodo, tá? Na verdade, o diodo, ele bloqueia, como nós vamos estudar mais à frente, quando a corrente vai a zero e, na sequência, nós o polarizamos reversamente. Existe, uma condição adicional para o bloqueio do diodo, que é a corrente ir a zero. Ele precisa ser polarizado reversamente? Sim, ele precisa. Mas existe uma condição primária, que é a corrente ir a zero no diodo. Ok? Lá na eletrônica A não fazia diferença, porque essas duas coisas aconteciam ao mesmo tempo, pois todos os circuitos que nós estudávamos com diodo possuíam carga resistiva. Correntes e tensões estavam em fase. Aqui na eletrônica de potência, nem sempre isso será verdade. Muitas vezes a nossa carga será resistiva ou indutiva. Correntes e tensões estarão defasadas, tá? Então, agora falando dos quadrantes de operação das chaves estáticas. Se uma chave se ela bloqueia tensões positivas e se ela conduz correntes positivas para aquela polaridade que foi definida lá no primeiro slide, ela é dita uma chave de um quadrante. Nesse caso aqui, ela opera no primeiro quadrante, para aquela polaridade que foi definida no slide. Poderia ser qualquer outro quadrante, tá? Se ela opera em um quadrante, qualquer que seja, é uma chave de um quadrante, ok? Então, poderia ser tensão negativa? Poderia. Poderia ser corrente negativa? Poderia. O importante aqui é que é um quadrante apenas. Já se a chave, nesse caso, opera bloqueando tensões positivas e conduz correntes positivas ou negativas, ela é dita uma chave de dois quadrantes bidirecional em corrente, tá? Ou seja, ela é uma chave que pode conduzir corrente tanto para um lado quanto para o outro lado. E essa condução de corrente ela pode ser controlada ou não. Eu posso comandar a chave para conduzir ou não. Aí depende da chave. E o bloqueio de tensão é a mesma coisa, Eu posso mandar a chave bloquear a tensão, ou eu posso mandar a chave conduzir corrente. E aqui também depende do quadrante, dos quadrantes, Pode ser aqui o primeiro ou o quarto, como pode ser o segundo ou o terceiro, tá? Ou seja, desde que eu tenha corrente positiva e eu tenha corrente negativa e apenas uma polaridade de tensão, ou tensões positivas ou tensões negativas, a chave será de dois quadrantes, bidirecional em corrente. Uma outra condição de dois quadrantes seria a chave bidirecional em tensão, que é o análogo da anterior, tá? Porém, eu tenho apenas uma polaridade de corrente e duas polaridades de tensão. Então, observem, nesse caso aqui, eu tenho sempre a mesma polaridade de corrente, correntes positivas, mas a chave trabalha com tensões positivas e negativas. Ela bloqueia tensões positivas, ela bloqueia tensões negativas, mas ela conduz corrente apenas num sentido. Então, nesse caso, a chave ela trabalha com o primeiro e o segundo quadrantes. Poderia ser também o terceiro e o quarto. Então, nesse caso, primeiro e segundo ou terceiro e quarto. Seria chave de dois quadrantes, bidirecional em tensão, tá?
E a última possibilidade seria a chave de 4 quadrantes, que é uma chave que trabalha em todos os quadrantes, ou seja, uma chave bidirecional tanto em corrente quanto em tensão. Ela é capaz de bloquear tensões positivas e negativas e de conduzir ou bloquear, né, correntes positivas e negativas, tá? Então é uma chave totalmente bidirecional, ok? Então são essas as classificações quanto a quadrantes de operação das chaves. Algumas podem ser usadas apenas em conversores CCCC, outras em CCCA e outras são requeridas em conversores CACA, né? Por exemplo, aqui as chaves de 4 quadrantes. Né? São requeridas em conversores CACA, onde eu tenho sinais alternados em um lado da chave e sinais alternados no outro lado da chave, ok? Então essa chave tem que trabalhar em 4 quadrantes. Em algumas topologias, né, de conversores CACA, não em todas, ok? Perfeito. Então agora a gente vai começar a estudar um pouquinho das tecnologias de chaves e onde cada uma dessas tecnologias se encaixa dentro dessas classificações que nós estudamos. A primeira chave de um quadrante, então, que nós vamos estudar é o diodo. Bom, o diodo, pessoal, ele é uma chave passiva, tá? Ele conduz correntes apenas positivas para essa polaridade que nós definimos aqui, né? Corrente entrando no anodo, ou ânodo, e saindo no catodo, ou cátodo. Para aquela nomenclatura que havia sido definida lá no primeiro slide, né? Entrando no terminal 1, saindo no terminal 0. Mas o nome correto, né? É anodo e catodo, ok? Onde a corrente entra, polaridade positiva, onde a corrente sai, polaridade negativa, né? Então mais menos V. Para essa polaridade definida aqui, o diodo bloqueia tensões negativas, ou seja, o diodo bloqueia quando ele está reversamente polarizado. Quando nós aplicamos uma tensão positiva, o diodo entra em condução. Quando o diodo é diretamente polarizado, ele entra em condução. Então observem, quando nós aplicamos uma tensão negativa no diodo, mais embaixo e menos em cima de uma fonte, ou seja, uma tensão negativa, o diodo está off. Então, nós estamos aqui sobre o eixo horizontal, tensões negativas. Enquanto nós não atingirmos aí a tensão de pico inversa máxima desse diodo, né, esse diodo não irá queimar, ok? Por outro lado, quando nós tentarmos aplicar uma tensão positiva nesse diodo, supondo um diodo ideal, tá? Quando nós tentarmos aplicar uma tensão positiva nesse diodo, nós o polarizamos diretamente e automaticamente esse diodo entra em condução e a corrente aqui tende ao infinito. Supondo que a gente não extrapole a máxima corrente desse dispositivo, a gente também não vai queimá-lo. Então ele é um dispositivo de um quadrante e observem, ele trabalha no segundo quadrante, tá? E ele é totalmente dependente das condições do circuito. Nós não temos um terminal de controle no diodo, né? Nós não conseguimos mandá-lo entrar em condução ou mandá-lo bloquear. Nós não temos controle sobre o estado on ou off dele. É o circuito, né, as condições de corrente e tensão do circuito que determinam seu estado de condução. Por isso que ele é chamado de chave passiva. Ok? Uma outra chave de um quadrante é o transistor bipolar e o IGBT. Não se preocupem com o IGBT ainda, que nós vamos estudar ele na aula de hoje, tá? Mas por enquanto eu coloquei ele aqui, já coloquei o símbolo para vocês irem se acostumando. Transistor bipolar, nós estudamos lá na eletrônica A. Transistor bipolar de junção. E o IGBT seria a abreviatura de Isolated Gate Bipolar Transistor. É a mistura de um transistor bipolar com um MOSFET, tá? Basicamente é um MOSFET disparando um transistor bipolar.
Ele une as vantagens do transistor bipolar e do MOSFET e um pouquinho das desvantagens também. Aqui, para usar a mesma terminologia, né, foi empregado o símbolo 1 para o terminal onde a corrente entra, o símbolo 0 para o terminal onde a corrente sai e o símbolo C para o terminal de controle. Mas basicamente para o transistor bipolar, o nome dos terminais é coletor, aqui em cima, emissor aqui embaixo e base, né, no terminal de controle. E o IGBT é coletor aqui em cima, emissor aqui embaixo e gate, ou porta, aqui no terminal de controle. Tá? Mas aqui foi uniformizado os nomes. Essas duas chaves, elas já são chaves ativas. E elas têm um terminal de controle. Nesse caso aqui foi chamado de C. Elas conduzem correntes positivas apenas e elas bloqueiam tensões positivas apenas. Ou seja, só mais em cima e menos embaixo. E elas conduzem correntes aqui só no sentido indicado, do terminal 1 em direção ao terminal 0. Ou seja, de cima para baixo aqui, como indicado na figura. Eu só consigo bloquear tensões positivas, né? Então eu posso aplicar uma tensão positiva se eu não der comando no terminal de controle dessas chaves, elas bloqueiam a tensão. No momento que eu der comando no terminal de controle, essas chaves zeram a sua tensão e passam a conduzir corrente. Supondo as chaves ideais, a queda de tensão é nula e a corrente tende ao infinito. Vou supor aqui também que os níveis de corrente aqui não irão extrapolar os níveis máximos, nem os níveis de tensão, né, não irão extrapolar os níveis máximos admitidos aqui para as chaves. Tá? Ou seja, eu não vou danificar as chaves. Lembrando, o transistor bipolar ele é comandado por corrente, né, corrente injetada no terminal de base. O IGBT ele é comandado por uma tensão aplicada entre o terminal de gate e o terminal de emissor. Então, é uma diferença de potencial entre gate e emissor. Tá? A gente vai estudar na sequência. Então, chave de um quadrante, no caso aqui, o primeiro quadrante. Ok? O MOSFET, que seria a abreviatura aí de Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, ou transistor de efeito campo metal óxido semicondutor. Também é uma chave ativa, também é uma chave controlada. Aqui também se usou o nome, né, de C para o terminal de controle, apesar de o terminal de controle receber o nome de gate, também da mesma forma que o IGBT. Terminal onde a corrente entra recebeu aqui o nome de 1, onde a corrente sai recebeu o nome de 0, só para manter uniformidade, né, em todas as figuras, mas o nome correto do terminal 1 aqui seria o dreno, né, o drain no inglês, e o terminal E, onde a corrente sai aqui seria o source ou fonte, né? Esse aqui é o símbolo então do MOSFET, e o MOSFET tem uma particularidade. Ele tem um diodo aqui dentro, ó. Até tem um símbolo do diodo aqui bem discreto aqui dentro, ó. Ele tem um diodo aqui dentro, um diodo de baixo para cima, na verdade. E esse diodo intrínseco, né, dentro do corpo do MOSFET, até chamado de body diode, né, o diodo intrínseco do MOSFET, o diodo parasita do MOSFET, que não é um bom diodo, por sinal, como a gente vai ver na sequência. Esse diodo ele conduz uma corrente de baixo para cima. Então isso dá uma particularidade para o MOSFET de transformá-lo numa chave de 2 quadrantes bidirecional em corrente. Então, diferente dos outros transistores que nós estudamos até agora, o MOSFET é uma chave de 2 quadrantes, naturalmente. Os outros transistores a gente pode até transformá-los em chave de 2 quadrantes, fazendo associação de chaves. O MOSFET ele já é naturalmente de 2 quadrantes. Porque ele consegue conduzir correntes tanto positivas quanto negativas. Porém, ele só bloqueia tensões positivas.
Então, ele bloqueia tensões positivas, nós podemos aplicar tensões positivas nele aqui, se nós não comandarmos ele, ele bloqueia tensões positivas. Se nós dermos um sinal de comando nele, ele vai entrar em condução, tá? Ele vai conduzir uma corrente positiva aqui. Se nós mandarmos ele bloquear, ele volta a bloquear a tensão positiva. Mas tem uma particularidade, se nós invertermos a tensão aplicada nele, esse diodo intrínseco dele vai se polarizar diretamente e ele vai conduzir uma corrente negativa para esse sentido que foi escolhido aqui, tá? Ou seja, a corrente vai subir. Nós indicamos como sentido positivo a corrente descendo, só que a corrente vai subir, ok? Então ele conduz corrente negativa. Então observe, nós temos dois quadrantes, o primeiro e o quarto. Por isso ele é classificado como uma chave de 2 quadrantes. Nas chaves anteriores, se nós aplicássemos uma tensão negativa naquelas chaves, nós corríamos o risco de queimar as chaves. Elas toleram um pouquinho de tensão negativa, daí tem que olhar no datasheet, nem sempre, né? O datasheet ou folha de especificações traz essa informação, porque elas não são dimensionadas para trabalhar com tensões negativas. Elas são dimensionadas para trabalhar com tensões positivas. E muitas vezes se coloca uma proteção para evitar que essas chaves queimem com tensões negativas, que é exatamente um diodo de proteção, como a gente vai ver logo mais também, tá? O MOSFET já tem, entre aspas, essa proteção, que é o diodo intrínseco, esse diodo interno que aparece na própria construção do MOSFET, ok? Então, o MOSFET é uma chave de 2 quadrantes. O controle de disparo do MOSFET é realizado pela tensão aplicada entre o terminal de gate e o terminal de source. Tensão entre gate e source. Então, é uma chave controlada por tensão. Tá? E aqui é o que eu comentei para vocês, ó. Nós podemos transformar os transistores de um quadrante em chaves de 2 quadrantes, bidirecionais em corrente, no caso? Podemos. Como? Fazendo a associação de 2 chaves de um quadrante, no caso, transistor com diodo. Então, nós pegamos os transistores e associamos um diodo em antiparalelo. Por que antiparalelo, né? Porque a polaridade do diodo está ao contrário da do transistor. Né? O sentido da corrente do diodo está ao contrário do sentido da corrente do transistor. Então, o que nós obtemos nesse caso? Uma chave ativa, controlada também, mas que conduz correntes positivas e negativas da mesma forma que o MOSFET. Só que nesse caso aqui, ó, o diodo ele não é intrínseco na chave. Ele é deliberadamente colocado externamente, ó. Nós colocamos um diodo em antiparalelo com a chave. Observem, né, que eu desenhei aqui um transistor bipolar. Poderia ser um IGBT também, sem problema nenhum, tá? Só para não ficar repetitivo aqui eu desenhei só o bipolar, mas pode ser o IGBT, ok? Funciona da mesma forma que a chave original. Eu continuo disparando ele aqui no terminal de controle, ele conduz corrente, né, do terminal de coletor, aqui no caso em direção ao terminal de emissor, mas agora ele consegue conduzir também corrente do terminal de emissor para o terminal de coletor, só que não pelo transistor, e sim pelo diodo. É importante mencionar que a maioria dos fabricantes de chaves ativas, de IGBTs, né, por assim se dizer, eles já adicionam esse diodo dentro do próprio encapsulamento da chave. Então, quando a gente compra um IGBT, ele já vem com esse diodo dentro. A gente vê o dispositivo assim, tu não sabe que tem um diodo ali dentro. Quando tu abre o datasheet, lá no datasheet tem as especificações do diodo e no símbolo já aparece o diodo desenhado. E por que eles colocam esse diodo? Por 2 motivos. Em muitas aplicações, principalmente em inversores, esse diodo é necessário, porque a gente precisa, né, que a chave seja bidirecional em corrente. E o segundo motivo é por proteção. Como eu disse, os transistores, né, eles não são projetados para trabalhar com tensões negativas.
Então, caso esse transistor seja submetido a uma tensão negativa para que ele não venha queimar, esse diodo aí fornece um caminho para a corrente elétrica e grampeia a tensão em cima da chave, ali em 1 volt, 0,7, 1 volt, 1,2, enfim, depende aí do valor da corrente, né? Depende da queda de tensão no diodo. E essa tensão, né, é segura para que a chave não venha a sofrer um dano, né, por sobretensão negativa sobre ela, tá? Então, novamente, nós temos operação aqui com tensão positiva. Nós podemos sair da tensão positiva para a corrente positiva ou voltar para a tensão positiva, comandando a chave para entrar em condução ou sair de condução, passando muito rapidamente pela região ativa. Observe que a região ativa nem foi representada aqui, né? A gente passa de maneira instantânea pela região ativa. Sai do corte, vai para a saturação, sai da saturação e vai para o corte. Ou, de maneira não controlada, com a condução do diodo, se nós tentarmos aplicar uma tensão negativa automaticamente, perdão, mudei de slide aqui. Se nós tentarmos aplicar uma tensão negativa, automaticamente nós entramos na região de condução de corrente negativa. Então, condução em 2 quadrantes, bidirecional em corrente, quadrante 1, quadrante 4. Tá? Análogo ao MOSFET, porém numa configuração composta de 2 chaves de um quadrante. Ok? Juntei 2 chaves de um quadrante para compor uma de 2 quadrantes bidirecional em corrente. Agora sim, indo para chaves de 2 quadrantes bidirecionais em tensão. Configuração composta. Tá? É uma configuração composta também. Nesse caso aqui, pode ser tanto um transistor bipolar, pode ser um IGBT, pode ser um MOSFET. E o que nós vamos fazer nesse caso? Adicionar um diodo em série, ok? No momento que eu coloco um diodo em série, eu adiciono a capacidade de bloqueio de tensões negativas. Especificamente no caso do MOSFET, que já tinha um diodo em série com ele, né? Eu acabo bloqueando, né, aquele diodo em série do MOSFET. O que prevalece, né, é esse diodo externo. Porque aquele diodo interno dele conduzia para cima e esse diodo externo que eu coloco conduz para baixo, né, no mesmo sentido da chave, no mesmo sentido do MOSFET. Tá? Então, seja qualquer um desses transistores, o bipolar, o IGBT ou o MOSFET, mais um diodo em série, eu vou criar uma chave de 2 quadrantes, bidirecional em tensão. Novamente, será uma chave ativa, que conduz apenas correntes positivas. Por que apenas correntes positivas? Porque eu tenho um diodo apontando no sentido de condução da corrente que foi definido aqui, no caso, para baixo. Então, eu só posso conduzir corrente para baixo, tá? Apenas correntes positivas. E bloqueia tensões positivas e negativas. Por quê? Bom, bloqueio de tensões positivas eu consigo via transistor. Né? O transistor ele bloqueia tensões positivas, ele foi feito para isso. Ele não bloqueia tensões negativas, mas não há problema. Se ele não tem capacidade de bloquear tensões negativas, o diodo em série com ele tem. Então, se eu aplicar uma tensão negativa nessa chave, quem irá bloquear será o diodo. Então, bloqueio tensões positivas, bloqueio quem? O transistor. Se eu disparar o transistor, conduzo correntes positivas. Se eu bloquear o transistor, volto a ter tensões positivas. Se eu, porventura, aplicar uma tensão negativa nessa chave, terei tensão negativa nessa chave, mas não conduzo corrente. Tá? Eu não conduzo corrente. Eu consigo comutar ou chavear apenas no quadrante 1, né? Da tensão positiva para a corrente positiva e vice-versa. Tá? Então, uma chave bidirecional em tensão, unidirecional em corrente. E agora as chaves de 4 quadrantes. Também configurações compostas, né?
Bom, as chaves de 4 quadrantes, como eu comentei para vocês, elas normalmente são requeridas, né, em conversores CA-CA. Dá para usar em CCCC, dá para usar em CCCA, até dá, né? Mas elas acabam se tornando chaves muito caras, muito complexas, né? Porque se vocês observarem, nós teremos muitos dispositivos, né? O que acaba encarecendo muito o circuito final, ok? São chaves ativas, são chaves controladas e elas têm aí o potencial, né, de conduzir correntes tanto positivas quanto negativas e de bloquear tensões tanto positivas quanto negativas. Nós temos aqui, 3 configurações possíveis, tá? A primeira configuração usa 2 chaves bidirecionais em tensão. Então, eu tenho uma chave bidirecional em tensão aqui na esquerda, outra chave bidirecional em tensão aqui na direita, que já são chaves compostas, né? Associadas em antiparalelo, tá? Então, quando eu quero conduzir uma corrente positiva, por exemplo, eu conduzo pela chave da esquerda. Quando eu quero conduzir uma corrente negativa, eu conduzo pela chave da direita. E as duas, por serem chaves bidirecionais em tensão, eu consigo bloquear tanto tensões positivas quanto negativas. Já esse segundo conjunto aqui, eu tenho, se nós observarmos a chave de cima, é uma chave bidirecional em corrente, né? Uma chave composta. Eu tenho um transistor e um diodo em antiparalelo. Uma chave bidirecional em corrente. E aqui embaixo eu tenho uma outra chave bidirecional em corrente e elas estão associadas em antissérie, cada uma apontando para um lado. Então elas já são naturalmente chaves bidirecionais em corrente. No momento que eu associo elas em antissérie, eu acabo, né, tendo a capacidade de bloqueio em tensão bidirecional, né? Então vamos lá. Como que eu conduzo a corrente positiva nesse caso, né? Quando a corrente está descendo, ela vem pelo transistor de cima e pelo diodo de baixo. Quando a corrente está subindo, ela vem pelo diodo de baixo, pelo transistor de baixo e pelo diodo de cima, ok? E já essa chave aqui da direita, mais da direita de todas, o que foi feito? Uma ponte retificadora e um transistor, né, que é unidirecional em corrente, unidirecional em tensão, aqui nesse caso, no centro. Então, uma corrente positiva vem por um diodo, passa pelo transistor, desce pelo outro diodo, vem para o terminal 0, uma corrente negativa, sobe pelo diodo, passa pelo transistor, volta pelo outro diodo, vai para o terminal 1. Ok? Observem que a corrente sempre passa no mesmo sentido no transistor. Tá? Bem tranquilo também. Agora eu pergunto para vocês. Qual seria a vantagem ou desvantagem dessa configuração central aqui com relação a essa configuração aqui da esquerda? Nesses dois arranjos aqui, todas as chaves, sejam os diodos ou os transistores, eles estão submetidos exatamente aos mesmos níveis de corrente, aos mesmos níveis de tensão. Tá? Exatamente os mesmos níveis. Ok? Então, em princípio, tá? Nenhuma é mais segura do que a outra. Em princípio, não é exatamente a mesma coisa. Ok? Com relação a desempenho, também. Mesmo desempenho, uma com relação à outra. Mas existe uma vantagem da configuração central com relação à configuração da esquerda. Tá? Essa configuração do meio aqui, ela tem uma vantagem com relação à configuração da esquerda. Basicamente é a seguinte. Se vocês observarem, os dois transistores, o emissor dos dois transistores aqui, eles estão
referenciados, né, ao mesmo potencial, enquanto o emissor dos transistores da chave da esquerda estão referenciados a potenciais distintos, né? Um está no terminal 1, outro está no terminal 0. O fato de estarem no mesmo potencial na chave central facilita muito o projeto do circuito de disparo dos transistores, ou seja, o circuito de gate driver, que a gente chama, né? O circuito, nesse caso aqui, que vai injetar a corrente de base nesse transistor bipolar. Provavelmente a gente não vai usar um transistor bipolar. Se a gente usar um MOSFET ou se a gente usar um IGBT, a gente vai aplicar tensão entre gate emissor ou entre gate source. A gente vai poder usar um único circuito de disparo para disparar os dois transistores ao mesmo tempo. Enquanto que na chave da esquerda a gente vai precisar de dois circuitos de disparo distintos, porque cada um está referenciado a um potencial distinto. Enquanto que na chave central, o fato dos dois estarem referenciados ao mesmo potencial, a gente vai precisar de apenas um circuito de disparo. Então, na configuração em si, não tem nenhuma desvantagem ou vantagem, mas nos acessórios, sim. Tá? Então, a complexidade dos acessórios para disparar o circuito de potência, aí existem vantagens, tá? Na configuração aqui central, ok? Beleza. E agora, mais uma pergunta. Quais seriam as vantagens ou desvantagens da configuração da direita com relação às duas primeiras? De maneira geral, aqui as duas primeiras, tá? Quais seriam as vantagens ou desvantagens dessa configuração da direita com relação às duas primeiras? Por que alguém usaria da direita ou não usaria a da direita? Claro, pessoal, quando a gente fala de custo, né? Tudo depende da tecnologia, né? Do modelo de chaves que nós escolhemos para utilizar. Porque do fabricante que nós escolhemos, do nível de corrente, do nível de tensão, da cotação do dólar, enfim, né, existem muitas variáveis aí que impactam, né, no custo. Mas enfim, eu estou falando aqui de uma maneira mais geral. Mas basicamente, no momento que nós retiramos uma chave ativa e nós retiramos o circuito de gate driver associado, né, o circuito de disparo associado, é muito provável que o custo dessa chave de 4 quadrantes, de maneira geral, se reduza. Ok, serão 2 diodos a mais, né? Afinal de contas, aqui eu tenho 2 diodos, aqui eu terei 4 diodos. Sim, mas talvez, aí, como eu disse, tem que comparar, né? Tem que comparar o custo. Talvez o custo de 2 diodos a mais, que são chaves passivas, seja inferior ao custo de uma única chave ativa. Então é muito provável que essa chave de 4 quadrantes com uma chave ativa seja inferior ao custo das outras duas chaves, né, de 4 quadrantes que empregam duas chaves ativas. Tá? É provável que o custo seja menor. Porém, nós temos uma maior queda de tensão que pode acarretar em maiores perdas. Mas isso também tem que ser analisado, tá? Isso eu estou falando como regra geral. Porque depende muito também da tecnologia, né, de dispositivos que é empregado. Mas o fato é que nós temos nessas chaves aqui da esquerda e central apenas 2 dispositivos conduzindo ao mesmo tempo. Sempre nós teremos um diodo e um transistor conduzindo nas chaves da esquerda e central. Na chave da direita, nós teremos sempre 3 dispositivos conduzindo, sempre 2 diodos e um transistor. Sempre, sem exceção, 2 diodos e um transistor. Ou nenhum, né, se a chave estiver bloqueada, obviamente, né? Mas sempre que nós tivermos a chave conduzindo, serão 2 diodos e um transistor. Então é muito provável que essa chave tenha mais perdas em condução do que as chaves central e da esquerda. Tá?
Qual é o impacto disso? Talvez o rendimento do conversor seja menor, talvez nós tenhamos que ter um sistema de dissipação de calor um pouco mais robusto, tá? Um dissipador maior, um cooler um pouco mais potente, enfim, tá? Então são essas questões aí que tem que ser pesadas também quando a gente vai projetar um conversor, tá? Complexidade, desempenho. Isso passa pela escolha da configuração de chaves, tá? Bom, dando continuidade. Sobre as tecnologias de dispositivos semicondutores de potência. Basicamente, nós enfrentamos um grande desafio. A verdade, a indústria enfrenta um grande desafio. E esse desafio a gente consegue colocar ele numa balança, né? Os dispositivos para alta tensão de bloqueio, dispositivos de alta tensão de bloqueio e pequena resistência de condução e pequeno tempo de comutação é o que a indústria busca. Porém, toda vez que nós desenvolvemos, ou melhor, que a indústria desenvolve um dispositivo com alta tensão de bloqueio, as perdas em condução e o tempo de comutação são comprometidos, ou seja, as perdas aumentam, o tempo aumenta. E existe essa briga, né? Tanto é que se vocês pegarem os MOSFETs, como a gente vai ver logo mais, que trabalham com tensões mais baixas, são chaves que apresentam uma resistência de condução bem pequena e tempos de comutação muito rápidos. Já se vocês pegarem os IGBTs que trabalham com tensões bem altas, vocês vão ver que os tempos de comutação e as perdas já são bem mais lentos, né? As perdas são bem maiores, ok? Então a gente tem essa eterna balança, né? Essa briga. Quando a gente quer trabalhar com conversores de potência muito grande, que a gente precisa de chaves aí com tensões de bloqueio muito grandes, o desempenho das chaves acaba caindo, tanto em perdas de condução, a queda de tensão da chave, né, aumenta porque eu tenho uma resistência ou uma queda de tensão maior, e os tempos de comutação, que implicam em maiores perdas de comutação, também acabam aumentando, o que faz com que os conversores precisem trabalhar com frequências de chaveamento mais baixas. E qual é o impacto de se trabalhar com frequências de chaveamento mais baixas? Os dispositivos passivos, né? Transformadores, indutores, os capacitores acabam se tornando volumosos, né? Os filtros passivos acabam se tornando mais volumosos. Como regra geral, aumentando a frequência de comutação, a gente consegue reduzir o volume de filtros, tá? E muitas vezes transformadores também, ok? Então existe esse desafio aí, o que é bom para a engenharia, né? Porque é trabalho para a gente. Né? O papel do engenheiro é resolver esse desafio, é lidar com essa limitação da tecnologia, ok? Bom, alta tensão de bloqueio num dispositivo requer pequena dopagem. Pequena dopagem, não sei se vocês se recordam lá da eletrônica A, né? O que é a dopagem? Né? Num cristal de silício é retirar átomos de silício e inserir átomos de boro, de antimônio, enfim, para colocar elétrons fracamente presos ao núcleo, né? Criando material do tipo N, ou lacunas criando material do tipo P, e modificar a resistividade do cristal semicondutor, né? Se eu coloco pouca dopagem, para aumentar a tensão de bloqueio do dispositivo, eu acabo criando um material com alta resistividade. Os dispositivos semicondutores aí, né, o MOSFET ou diodo Schottky, que operam aí com portadores majoritários, eles têm uma dependência chamada de primeira ordem entre a tensão de bloqueio e a resistência de condução. Dependência de primeira ordem é dependência resistiva, basicamente, né? O comportamento resistivo. E dependência de primeira ordem quer dizer mais ou menos o seguinte: se eu dobro a tensão, eu dobro a resistência. Se eu triplico a tensão, eu triplico a resistência. Além de ter um comportamento resistivo,
além disso, tá? Esses dispositivos, né, pelo fato de cada vez eles trabalharem com tensões maiores e resistências maiores, eles não são indicados para trabalhar com tensões muito grandes, porque a resistência acaba se tornando muito grande. Então, eles são indicados para baixas tensões. Além disso, né, eles também têm pequenos tempos de comutação, então eles são indicados para altas frequências, tá? Já os dispositivos que usam portadores minoritários na sua operação, por exemplo, diodo, transistor bipolar, o IGBT, o tiristor, eles têm um fenômeno ali no processo de comutação, que é a injeção de portadores minoritários na região fracamente dopada para reduzir a resistividade. Eles apresentam maiores tempos de comutação, que é exatamente o tempo requerido para injetar ou drenar esses portadores. E eles podem trabalhar com tensões maiores, né? Porém, eles têm também maiores tempos de comutação. Então, a gente encontra dispositivos de maiores tensões de operação, sim, a gente encontra, dá para usar eles em aplicações de maior tensão, mas frequências de operação mais baixas, tá? Então, entrando aqui no diodo de potência. A principal diferença do diodo de potência para o diodo que vocês estudaram na eletrônica A é que ele não tem apenas duas camadas. Lá na eletrônica A vocês estudaram, né, por coincidência comigo, né, que o diodo tem uma camada P e uma camada N. Aqui é colocada uma camada N-, que é uma camada fracamente dopada. Para que serve essa camada N-? Para que o campo elétrico, né, quando se forma aquela região de depleção, cresça basicamente dentro dessa região N-. Então, esse dispositivo acaba, né, conseguindo bloquear maiores tensões, porque ele tem um espaço ali para crescimento do campo elétrico. E não sei se vocês se recordam do eletromagnetismo, que campo elétrico vezes distância, na verdade, né, integral de linha do campo elétrico, né, dá a diferença de potencial. Então, no momento que esse campo elétrico vezes essa distância se iguala à tensão da fonte, esse dispositivo está em equilíbrio com a fonte externa e está bloqueado, né, quando ele está reversamente polarizado. Então, essa região N-, ela serve para suportar o campo elétrico externo e permitir que o diodo trabalhe com tensões maiores que aquele diodo convencional que vocês estudaram na eletrônica A. Por outro lado, por ter uma dopagem menor, ela apresenta, né, uma resistividade maior, e daí tem aquele fenômeno ali da injeção de portadores minoritários que acaba reduzindo, né, a resistividade e faz com que esse dispositivo aí tenha um bom desempenho também, apesar dessa região ter uma resistividade maior. Quando diretamente polarizado, né, então ocorre aqui uma injeção de portadores e ocorre o fenômeno chamado Conductivity Modulation, que reduz a resistividade da região N- e faz com que o diodo tenha um bom desempenho quando em condução, tá? Aqui são as principais curvas, né, quando em condução, quando a gente polariza ele diretamente. Primeiro ele tem uma resistividade muito grande, daí acontece o fenômeno da Conductivity Modulation, depois ele vai ter uma queda de tensão aqui pequena. Normalmente não é 0,7 volts, como a gente estuda na eletrônica A, tem que olhar a curva do dispositivo. E aqui acontece um fenômeno, né, que não pode ser negligenciado, principalmente na eletrônica de potência, né, não pode ser negligenciado, que é a recuperação reversa do diodo. Toda vez que o diodo bloqueia, acontece aqui um pico de corrente negativa no diodo, que gera muitas perdas no diodo, além de interferência eletromagnética, que é a chamada recuperação reversa. Essa recuperação reversa tem um tempo, tem um pico de corrente negativa e tem uma carga. Tá? Normalmente os datasheets trazem essa informação e a gente precisa calcular essa energia aqui, porque isso entra depois no cálculo das perdas, né, e vai implicar no projeto do dissipador do dispositivo. Os diodos de potência, normalmente, eles são classificados em função do seu tempo de recuperação reversa. E nós temos aí os diodos standard, ou os retificadores, que são para frequências de 50 e 60 Hz. Nós temos os diodos ultra rápidos,
né? E os rápidos, que são para aplicações em eletrônica de potência, né? Em conversores estáticos, tá? E nós temos também os diodos Schottky, que tem uma construção um pouquinho diferente, que eles são realmente muito rápidos. Eles têm uma queda em condução bem pequena, mas normalmente a tensão de bloqueio deles é inferior a 100 volts. Tem para tensões maiores também, mas essa aqui é a maioria das aplicações. E aqui só alguns exemplos de diodos, tá? Não vou entrar muito no mérito, mas só para mostrar para vocês aqui a queda em condução, só para vocês compararem, né? Vocês pegarem um diodo rápido, né? O tempo de recuperação reversa aqui é 400 nanosegundos. Se vocês pegarem um ultra rápido, 35 nanosegundos. Se vocês pegarem a queda de tensão de um diodo ultra rápido, 0,97 volts. Se vocês pegarem de um Schottky, 0,48 volts. Claro, tem um Schottky ruim aqui, né? 1,19 volts. Mas aí já é para uma tensão maior que 100 volts, né? Onde ele já não é mais tão indicado. Ok? Agora falando do MOSFET, essa aqui é a construção do MOSFET, vocês também já estudaram ele lá na Eletrônica A comigo. A principal diferença é que ele tem uma região N- aqui, que também é fracamente dopada, né, que é onde vai crescer o campo elétrico, né, quando ele estiver bloqueado, tá? Só revisando, né, o MOSFET, terminal de dreno aqui embaixo, metálico, terminal de source aqui em cima, metálico, terminal de gate aqui metálico, mas isolado, tá? Ele está isolado. Ele só vai aplicar um campo elétrico aqui nessa região aqui, ó, tá? Para acumular portadores aqui e criar um canal. Esse aqui é um MOSFET de canal N. Na verdade é um canal N que vai se formar aqui, tá? Então esse aqui é o MOSFET quando ele está no seu estado off e o MOSFET no seu estado on. Quando nós aplicamos tensão no terminal de source, nós estabelecemos o canal e a corrente, então, circula do terminal de dreno em direção ao terminal de source e a corrente passa pelo canal que foi estabelecido aqui. Nós temos uma região reversamente polarizada, tá? E nós estabelecemos o canal aqui para circulação de corrente quando nós aplicamos uma tensão no terminal de gate com relação a source e nós atraímos, no caso aqui, elétrons do material P para essa região aqui, pela presença do campo elétrico, né? Nós atraímos elétrons para cá e estabelecemos um canal e toda a condução de corrente, no caso aqui, é feita por elétrons, né? No material N, N- e aqui nesse canal que foi criado, ok? Então não é feita por lacunas, nesse exemplo, tá? É feita por elétrons. Além disso, o MOSFET ele tem um body diode, né? Ou diodo intrínseco. Se nós aplicarmos uma tensão positiva no source e negativa no dreno, vai conduzir o MOSFET vai conduzir uma corrente, porque nós vamos aplicar uma tensão positiva no P e negativa no N, por esse diodo interno aqui, ó, que é o diodo intrínseco, ou o diodo parasita do MOSFET, que é um diodo muito ruim, por sinal. A velocidade de comutação desse diodo não é otimizada. Esse diodo apresenta uma grande recuperação reversa, tá? Ele é um diodo bem lento, né? Aquela recuperação reversa do diodo que vocês viram é muito grande nesse diodo intrínseco do MOSFET, ok? Aqui alguns exemplos de MOSFET, ó. Se vocês observarem, o primeiro MOSFET de 60 volts. Olha só a resistência em condução do MOSFET. 0,018 ohms, 18 miliohms, é uma resistência muito baixa. Já se vocês pegarem aqui o caso extremo, um MOSFET de 1000 volts, que não é a região, né, ideal do MOSFET, ó. Ele já tem 1 ohm. Não é a região ideal. A gente encontra MOSFETs nessa faixa de tensão, hoje em dia melhores, claro, né? Mas aqui é só para mostrar para vocês que, na medida em que nós vamos pegando MOSFETs de tensão cada vez maior,
a resistência série desse MOSFET, quando em condução, né, aqui a resistência a on do MOSFET, vai aumentando. E é um comportamento aproximadamente de primeira ordem. A gente vai dobrando, triplicando a tensão, a gente vai dobrando, triplicando a corrente. Tá? Isso para uma mesma tecnologia, claro. E aqui, só para citar como exemplo, a gente tem a carga, né, associada ao diodo intrínseco do MOSFET. É uma carga relativamente grande, tá? Que vai gerar muita perda se esse diodo for empregado. Claro, pode ser que esse diodo nem venha a ser empregado. Ok? Falando do transistor bipolar, eu não sei se vocês se recordam, mas o transistor bipolar é um dispositivo de 3 camadas. Nesse caso aqui, ó, um NPN. O que foi feito? Se colocou uma camada N-, que é uma camada fracamente dopada. Então lembre-se, qual é o truque da eletrônica de potência? Sempre colocar uma camada fracamente dopada, seja uma N- ou uma P-, né? Aqui nos nossos exemplos sempre uma N-, onde se coloca menos dopagem para que o campo elétrico, né, se propague ou se prolongue ou se estenda dentro dessa região. Tá? Bom, eu coloquei aqui o slide só para revisar para vocês a estrutura do transistor bipolar, mas basicamente o transistor bipolar na eletrônica de potência ele ainda é empregado em algumas aplicações muito particulares. Por exemplo, se vocês abrirem uma fonte chaveada de um desktop, talvez ele seja usado ainda na fonte chaveada do desktop, tá? Porque ele é muito barato, a tecnologia já é bem conhecida, difundida, né? Então se usa ainda. Talvez nas fontes mais novas, né? Não, mas nas mais antigas sim. Mas como regra geral, o MOSFET substituiu o transistor bipolar em aplicações inferiores a 500 volts e o IGBT substituiu o transistor bipolar em aplicações superiores a 500 volts. Por quê? Por um probleminha do transistor bipolar. O disparo dele pelo terminal de base é feito em corrente. Injetar corrente na base do transistor bipolar é um problema. Por que é um problema? Porque transistor de grande potência, né, ou seja, quando eu estou falando de grandes correntes e grandes tensões, grandes potências, esses transistores têm um beta muito pequeno. Quando eu falo um beta muito pequeno, dá para usar uma conexão Darlington, por exemplo, né? Em que eu multiplico o beta do transistor. Mas vamos pegar um exemplo aqui simples. Vamos pegar um transistor de beta 10 para facilitar o nosso cálculo, né? Vamos supor um transistor de beta 10. Supondo que o nosso transistor trabalhe com 100 amperes. A gente vai precisar injetar 10 amperes na base do transistor para comandar 100 amperes. Olha, né, o nosso circuito de comando vai ter que injetar 10 amperes na base do transistor para comandar 100 amperes. Imaginem vocês se a gente fez um circuito com um microcontrolador. Olha o circuito que a gente vai ter que botar entre o microcontrolador e o transistor de potência para comandar o transistor de potência. A gente vai ter que fazer um outro circuito de potência para comandar o circuito de potência. Então esse é o grande problema associado ao transistor bipolar, é o circuito de disparo, o gate driver, digamos assim, né? Se bem que o nome gate driver não se aplica muito bem aqui, porque o terminal de comando do transistor bipolar se chama base, né? Bom, lembrando, né? Transistor bipolar, idealmente, a gente tem que injetar uma corrente na base do transistor para dispará-lo. Se a gente quer disparar ele rapidamente, ainda o ideal é dar um pico de corrente. Então, se dá um pico de corrente, depois se mantém uma corrente, né, de manutenção nesse transistor para mantê-lo, né, em condução. Eu não posso zerar a corrente, eu tenho que manter essa corrente, né, ativa, né, na base do transistor. E para bloquear o transistor, basta eu zerar a corrente, mas se eu quero bloqueá-lo rapidamente também, idealmente eu teria que dar um pico negativo de corrente na base do transistor. Tá? Então esse é o grande problema do transistor bipolar. Trabalhar com corrente. Já o MOSFET tem a grande vantagem de eu dispará-lo por tensão, mas ele é limitado a tensões baixas. Daí qual foi a ideia que os pesquisadores e depois a indústria encabeçou, né? Desenvolver uma chave
que une as vantagens do transistor bipolar, que é ter baixa queda de tensão para grandes tensões de trabalho, grandes correntes por consequência, né? Com o disparo por tensão do MOSFET. E eles juntaram o MOSFET e o transistor bipolar e desenvolveram o IGBT, que é o Insulated Gate Bipolar Transistor, ou seja, o transistor bipolar de porta isolada, né? O transistor bipolar de gate isolado. É uma mistura do IGBT e do transistor bipolar. Na saída ele é um transistor bipolar, mas na entrada, no comando, ele é um MOSFET. Quando em condução, em on state, ele é um dispositivo de portadores minoritários, né? Os portadores minoritários são injetados na região N-. Comparado ao MOSFET, ele tem maiores tempos de comutação, tá? Mas ele tem menor resistência de condução. E ele é usado em aplicações de alta tensão, por exemplo, aí 3.500 volts a gente encontra, tá? Existem outras tensões, existem para menores tensões também. A bem verdade, ele está tomando o campo do MOSFET também. Basicamente, ele tem a mesma construção do MOSFET, tá? A mesma construção do MOSFET. O que se fez foi colocar uma camada P aqui embaixo, onde nós tínhamos uma camada N do MOSFET, né? Tinha N, N-, se colocou uma camada P. Então virou uma mescla aqui de transistor bipolar com MOSFET. Ó, eu tenho PNP, que seria o transistor bipolar, né? Mas é um MOSFET, né? Porque eu tenho o terminal de porta isolada aqui, ó. Eu não tenho uma base, eu tenho uma porta isolada, né? Então eu tenho emissor, coletor e porta isolada, tá? Se a gente for analisar com calma aqui dentro, ó, nós vamos ver, ó, PNP é um transistor bipolar, mas esse NPN, né, com o canal aqui e o gate aqui, formam um MOSFET. E basicamente o que esse MOSFET faz? Ele injeta, ou melhor, ele drena a corrente, né, desse transistor bipolar PNP. Se a gente olhar o circuito equivalente aqui, fica bem simples de entender, ó. Nós temos um transistor bipolar que conduz corrente aqui de cima, ó. Conduz corrente aqui de cima, tá? A corrente entra aqui, então vem do emissor, entra aqui. Na verdade, vem do coletor, chamou de emissor aqui embaixo, né? Então vem do coletor, entra aqui. Sai aqui embaixo no emissor, tá? Vem do coletor, sai aqui embaixo no emissor. Para que esse transistor aqui conduza, eu preciso drenar corrente da base desse transistor, tá? Lembrem, o transistor bipolar, para que eu drene corrente da base desse transistor, é muito difícil drenar corrente da base. Qual foi a sacada do pessoal? Vou colocar um MOSFET para fazer esse trabalho. Então eu disparo o MOSFET, bem tranquilo aqui, aplico tensão no gate do MOSFET, né? Entre gate e emissor, ó. O MOSFET está ligado no emissor. Aplico tensão no gate do MOSFET. Dreno, disparo o MOSFET, dreno corrente da base do transistor. O MOSFET faz o papel de drenar a corrente. O transistor conduz, o transistor bipolar conduz, o MOSFET também conduz. Se o beta desse cara aqui, desse transistor bipolar, é pequeno, não tem problema, o MOSFET também conduz, os dois conduzem e a chave está em condução. No momento que eu bloqueio o transistor bipolar, logo na sequência, no momento que eu bloqueio o MOSFET, logo na sequência o transistor bipolar também bloqueia. E esse é o símbolo do IGBT, tá? Qual é o principal problema associado ao IGBT, pessoal? O principal problema associado a ele é exatamente o bloqueio. Por quê? Eu tenho duas chaves em condução. Uma rápida, que é o MOSFET, e uma mais lenta, que é o transistor bipolar. Quando eu bloqueio o transistor bipolar, o MOSFET, ele simplesmente para de drenar a corrente. Então,
eu tenho uma derivada aqui, ó, rápida de queda de corrente. Ó. Eu mandei bloquear. Mandei o IGBT bloquear, tá? Tive aqui uma queda rápida da corrente. Por quê? Porque a MOSFET bloqueou. Depois tem o processo de bloqueio do transistor bipolar, que é mais lento. Ok? Idealmente, eu teria que dar uma injetadinha de corrente na base daquele transistor bipolar PNP para ele bloquear mais rápido. Lembram daquela curva que eu mostrei antes para vocês lá, né? Aquela curva era para um NPN. Para o PNP, eu teria que injetar uma correntezinha. Como eu não estou fazendo isso, porque o MOSFET já bloqueou, então eu tenho uma queda aí bem mais rápida da corrente, que é a chamada corrente de cauda, ou no inglês, current tail. Essa corrente de cauda aqui vai se prolongar por um tempo razoavelmente longo. E observem, eu tenho tensão no IGBT e tenho corrente no IGBT ao mesmo tempo. Eu estou na região ativa da chave. Eu tenho perdas de comutação nessa chave. Isso aqui vai dissipar energia, tá? Isso aqui vai dissipar energia nessa chave durante o processo de comutação. Tá? Não é desprezível, isso aqui é um problema do IGBT. Os fabricantes, obviamente, trabalham para minimizar o impacto da corrente de cauda, mas é um problema do IGBT que limita a sua frequência de operação máxima. Tá? Então, só para citar um exemplo para vocês aqui, nós temos um IGBT aqui de 600 e de 1.200 volts, queda de tensão 2.4, 3.2 amperes. Aqui a gente não fala em resistência, né? A gente não trata o IGBT por resistência de condução, a gente já trata ele por queda de tensão. E a gente tem aqui tempos, né? Fall time, né? TF, o tempo de queda da corrente, são tempos bem grandes, ó. Claro, essas aqui são chaves mais antigas, né? 0,62 microsegundos, 0,58 microsegundos, então 0,62 micro, 0,58 micro são tempos razoavelmente grandes, tá? Bom, o IGBT provavelmente é a chave mais empregada na faixa aí entre 500 e 1.700 volts e potência aí que chega a 1 megawatt. Tá? A principal aplicação é acionamento de máquinas elétricas. Se vocês pegarem aí os inversores de frequência, pessoal, hoje em dia, IGBT, tá? IGBT. Ele tem um coeficiente de temperatura positivo para altas correntes. Não são todos, tá? Mas muitos deles têm coeficiente positivo de temperatura. O que significa isso? Que eu posso colocar essas chaves em paralelo. Não são todos. Então, se um IGBT não comporta o nível de corrente que eu preciso, né, para acionar minha carga, eu posso colocar dois em paralelo. Tem que observar o datasheet, se ele tem coeficiente positivo. Se for negativo, não pode. Ele tem acionamento fácil, semelhante ao MOSFET, né? Eu aciono ele por tensão. Frequências de operação, aí a gente encontra IGBTs comercialmente, tranquilamente, até 30 kHz, mas a gente encontra também alguns IGBTs aí até 150 kHz, tá? Talvez até mais em comutação suave, mas em comutação hard, né? Que é comutação hard é o que a gente vai estudar na cadeira aqui, sem nenhum circuito auxiliar para facilitar o processo aí de transição entre o estado de corte e saturação, tá? Normalmente até 30 kHz. E agora falando dos tiristores. O tiristor, basicamente, ele é um diodo. Só que ele é um diodo com um terminal de gate, com um terminal de disparo. Então, basicamente, o tiristor, quando ele está diretamente polarizado, ele não conduz, a menos que nós demos um comando no terminal de disparo, de gate, na porta dele. Então, ele tem um terminal de comando aqui, ó. E observem que os nomes são similares ao do diodo. Anodo e catodo, né? O anodo aqui no material P, o catodo aqui no terminal N, no material N. E nós temos que injetar uma corrente no gate. Essa chave aqui, pessoal, o SCR, né, que é um tipo de tiristor, existem outros tipos de tiristores.
que é o retificador controlado de silício, é a chave que inaugurou a eletrônica de potência, tá? Ele é tão importante para a eletrônica de potência que ele está no símbolo do GPOC, né? Se vocês olharem o símbolo do GPOC, ele está lá no símbolo, ok? Claro que ele caiu bastante em importância na eletrônica, né? Com o surgimento aí de outras chaves, principalmente do GBT, que está tomando conta, mas ele ainda é muito empregado em aplicações de ultra alta potência, ok? Por exemplo, aí no retificador, no inversor que é usado naquele conversor de Itaipu, né, na transmissão de corrente contínua, usa tiristores, tá? É um dispositivo de 4 camadas, NPNP, NPNP, ok? O circuito equivalente é composto de 2 transistores, basicamente é um transistor retroalimentando o outro. E uma particularidade desses dispositivos é que uma vez disparado ele, a gente não consegue mais bloquear. Então a gente polariza diretamente, ele não conduz. Injeta um sinal de corrente, ele entra em condução e não bloqueia mais. Só voltará a bloquear se ele for bloqueado pelo circuito externo, ou seja, a corrente for a zero e ele for polarizado reversamente. Não adianta dar comando no gate para ele bloquear, ele não bloqueia, ok? Então a gente tem a curva dele aqui, ó. Quando nós aplicamos uma tensão positiva, ele não conduz, a menos que nós demos um sinal de comando, né? Ou seja, nós aplicamos uma corrente de gate, né? Aumento aqui da corrente de gate, ó. Aí ele entra em condução. Se nós aplicarmos uma tensão negativa, ele não conduz, tá? Ou seja, ele é um dispositivo de 2 quadrantes, bidirecional em tensão, unidirecional em corrente, ok? 2 quadrantes, bidirecional em tensão, unidirecional em corrente. E ele sai aqui da tensão e vai para a corrente e não volta para a tensão. Claro, tem uma tensão de pico inversa aqui, que se nós extrapolarmos, ele vai queimar, tá? Ele tem uma realimentação positiva, que a gente diz, né? Um latching device, ou seja, uma vez disparado, ele fica em condução. Não pode ser ativamente bloqueado, tá? E a gente encontra aqui dispositivos para aplicações de ultra alta potência, né? 5.000, 6.000 volts, 1.000, 2.000 amperes. Nós teríamos ainda o GTO, que é o tiristor com capacidade de bloqueio, mas eu nem vou entrar muito no mérito, só mostrei o símbolo para vocês, porque realmente ele não é assim muito utilizado por um grande problema. O ganho para o bloqueio dele, que a gente chama de turn-off, é de 2 a 5. Então a gente tem que aplicar aí um pico de corrente, né, muito grande para bloquear esse dispositivo. Imaginem, vocês estão conduzindo 1.000 amperes com ele, tem que aplicar 200 amperes para bloquear o dispositivo, né? É impraticável praticamente, ok? E para encerrar aqui é um resuminho de onde se aplicam cada uma dessas tecnologias de chaves que nós estudamos. Então, pessoal, para frequências baixas, quando eu falo frequências baixas, é frequência da rede aí, 60 Hz normalmente, né? 60 Hz nessa faixa, talvez até um pouco mais, mas potências muito altas, né? Quando eu falo potências altas, eu estou falando aqui, ó, megawatts, alguns poucos watts até megawatts. Quando eu falo poucos watts, eu estou falando do chuveiro de vocês, tá? Chuveiro com controle de temperatura, né? Controle eletrônico de potência, até megawatts aí, que é a transmissão de energia elétrica em corrente contínua. Os SCRs aí, os tiristores, dominam ainda, tá? O GTO também, que é o tiristor aí com capacidade de bloqueio, ok? Quando eu falo de uma frequência um pouco maior, aí de algumas unidades até dezenas de kilohertz,
tá? E potências aí em 1 kW. Nós ainda encontramos o transistor bipolar em algumas aplicações, em fontes, aí até tem um exemplo aqui de ar-condicionados, talvez, né? Em algumas fontes, eu citei para vocês algumas fontes aí de computadores também ainda usam transistores bipolares. Se a gente subir nessa mesma faixa aqui de frequências, tá? Algumas dezenas de kilohertz, se a gente subir um pouco mais a potência, até 1 megawatt, talvez, ou dezenas, alguns quilowatts, né? Nós encontramos aí aplicações automotivas, fontes ininterruptas de energia, acionamento de máquinas, principalmente acionamento de máquinas, né? Controle de velocidade, torque de motores, IGBTs, tá? IGBTs. Frequências maiores, 10 kHz, chegando ali até 500 kHz aproximadamente, mas potências 1, 2 kW, né? Um pouco mais que isso. MOSFETs, aplicações automotivas, fontes chaveadas, aplicações diversas, né, de fontes chaveadas, aplicações de áudio, então amplificadores de áudio chaveados, né, os amplificadores classe D que a gente conhece. Então, aplicações com MOSFETs, onde eu preciso aí de alto desempenho, né, frequências de chaveamento bem elevadas, volumes pequenos, né, se eu preciso compactar muito o conversor, então onde o peso e o volume são imprescindíveis, então aplicações aeroespaciais, MOSFETs, tá? Então aí um resumo para vocês de algumas aplicações das tecnologias de chaves. Bom, então esse era o material que eu havia preparado hoje para vocês. Agradeço a vocês pela atenção, tá? Um grande abraço, pessoal. A gente volta a conversar semana que vem. Bom restinho de semana, um bom descanso. Tchau, tchau.